Imagine um homem cujo nome ecoa através de milênios, não por suas batalhas ou conquistas territoriais, mas por uma obra tão grandiosa que desafia o próprio tempo. O faraó Quéops, conhecido pelos antigos egípcios como Xufu. Seu nascimento por volta da segunda metade do século 27 a.C., marcou o início de uma era que transformaria para sempre a face do Egito Antigo. Filho quase certo do poderoso Snefru, um governante cuja influência se estendia além das fronteiras do possível, Quéops herdou não apenas um trono, mas um legado de ambição monumental. Em uma época em que a primogenitura ditava a sucessão, era improvável que qualquer outro dos muitos filhos de Snefru assumisse o poder, dado o prestígio e a força política do herdeiro aparente. Sua mãe, a rainha Teferes embora não fosse a única esposa de Snefru, ascendeu a uma posição de destaque na corte de Mênfis, a vibrante capital do Império Antigo, situada ao sul do atual Cairo, quando ficou claro que seu filho estava destinado a governar. Em um mundo onde os faraós mantinham haréns extensos, Quéops cresceu cercado por meio-irmãos, frutos das múltiplas uniões de seu pai. Os historiadores estimam seu nascimento entre 2640 e 2620 a.C., baseados em listas reais que registram a morte de Snefru por volta de 2590 a.C., após um reinado de cerca de um quarto de século. Se essas datas estão corretas, Quéops já era um homem maduro quando assumiu o trono, um detalhe crucial para entender a magnitude de suas realizações. Hoje, mesmo quem nunca ouviu falar de Quéops conhece sua obra-prima, a Grande Pirâmide de Gizé, única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda resiste. Essa colossal estrutura não era apenas um túmulo, mas uma declaração de divindade. Para os egípcios da época, o faraó não era um simples mortal, mas um deus encarnado, e sua pirâmide, um monumento eterno a esse status. No entanto, aqui reside um paradoxo fascinante. Enquanto a pirâmide permanece como um testemunho silencioso de seu poder, quase nada se sabe sobre o homem por trás dela. Os registros escritos da época são raríssimos, o papiro, frágil, só sobrevive em condições excepcionais, e o que conhecemos de Quéops vem de fragmentos, inscrições em templos e tumbas, relatos de historiadores gregos como Heródoto, e acima de tudo, a própria pirâmide, uma fonte inesgotável de pistas arqueológicas. Quéops governou durante o Império Antigo, uma era de esplendor sem precedentes na história egípcia. Antes dele, o Egito era uma terra dividida. O Baixo Egito no delta do Nilo e o Alto Egito ao sul viviam como entidades separadas, unidas apenas por uma cultura comum que florescia através do comércio, da agricultura e de uma religião em desenvolvimento. Tudo mudou por volta de 3100 a.C., quando Narmer, ou Menés como alguns o chamam, unificou as duas regiões, fundando a primeira dinastia e estabelecendo as bases de um estado centralizado. Os faraós, inicialmente chamados de Grande Casa, um termo que evoluiu para designar o próprio soberano, passaram a ser vistos como deuses vivos, especialmente a partir do Novo Império. Essa crença explica como Quéops pôde mobilizar recursos inimagináveis para erguer sua pirâmide. Afinal, quem ousaria negar a um deus? O Império Antigo, que se estendeu de 2670 a 2180 a.C., foi a primeira grande era de ouro do Egito. Sob a terceira a oitava dinastias, o país expandiu suas fronteiras para o oeste, atual Líbia, para o leste, Península do Sinai, e para o sul, Núbia, no atual Sudão, enquanto uma burocracia eficiente gerenciava impostos, geralmente pagos em grãos e outros produtos agrícolas, coordenava obras colossais e mantinha a ordem. A capital, Mênfis, situada perto das necrópolis de Gizé e Dashur, era o coração desse império, onde pirâmides e mastabas já começavam a pontilhar a paisagem como símbolos do poder faraônico. Quéops pertenceu à quarta dinastia, uma linhagem que reinou entre 2630 e 2500 a.C. e que levou a arte da construção monumental a novos patamares. Lista de reis como a de Abidos, gravada em um templo construído por Seti por volta de 1300 a.C., confirmam sua posição na cronologia egípcia. Mas aqui surge uma curiosidade. Enquanto os egiptólogos modernos o chamam de Quéops, ou Xufu, os livros mais antigos podem se referir a ele como Quéops ou Quéops, versões derivadas do grego antigo, usado por historiadores como Heródoto. Seu nome completo, no entanto, era Khnum Xufu, uma homenagem ao deus Khnum, divindade associada ao Nilo, a artéria vital que tornava possível a vida no deserto, e a criação da humanidade moldada em barro como se fosse cerâmica. Embora Khnum tenha sido ofuscado mais tarde por Ra e Amon, no Império Antigo, sua importância era incontestável.
Em suma, Quéops não foi apenas um governante, mas um arquiteto de eternidade. Sua pirâmide, mais do que pedra e geometria, é um grito de desafio ao esquecimento, uma prova de que há 4.600 anos, um homem, ou um deus, sonhou em tocar o céu. E contra todas as probabilidades conseguiu. Mas o que verdadeiramente consagra Quéops não é apenas o legado de pedra que desafia os séculos, mas o próprio nome que carrega, Khnum-Shufu, protegido por Khnum. Uma invocação divina que não era mero formalismo, mas uma declaração de destino. Os antigos egípcios não escolhiam nomes ao acaso, eles eram profecias esculpidas em som, e o de Shufu era um selo de aprovação celestial. Mais tarde, os escritores gregos, com sua tendência a distorcer os nomes egípcios através do filtro helênico, o chamariam de Sufis ou Quéops. Mas essas variações não passam de ecos distorcidos de um título que, em sua forma original, já era um ato de fé, um faraó não apenas coroado pelos homens, mas abençoado pelos deuses desde o ventre. E, no entanto, mesmo um nome tão carregado de simbolismo não consegue dissipar a névoa que envolve sua vida. Shufu nasceu em uma época em que a história ainda engatinhava entre mito e registro, e seus pais, cuja identidade os egiptólogos debatem entre Sefru e uma rainha menor ou, para alguns, uma linhagem ainda mais obscura, são tão elusivos quanto os detalhes de sua ascensão. As listas reais, esculpidas em pedra em Abidos ou transcritas em papiros tardios, divergiram em anos e dados, mas convergem em um ponto crucial. Por volta de 2590 a.C., o trono do Egito, recém-aquecido pelo reinado glorioso de Sefru, passou para suas mãos. Um trono que não era apenas um assento de poder, mas o epicentro de um império em expansão. Quanto tempo durou seu reinado? Aqui, os números se tornam tão maleáveis quanto a areia do deserto. Alguns registros, exceções intrigantes, sugerem meio século ou mais, uma eternidade para a época. Outros, mais sóbrios, reduzem esse período a 25 ou 30 anos, até cerca de 2565 a.C. Se aceitarmos essa última versão, Shufu teria vivido até os 60 anos, uma idade avançada para um mundo onde a expectativa de vida raramente ultrapassava os 40. Mas não era apenas a longevidade que o distinguia, era o que fez com esses anos. Quando assumiu o cetro, o Egito já não era mais um reino frágil, lutando para unificar suas duas terras. Era uma potência em ascensão, com os cofres transbordando de riqueza e os exércitos prontos para estender suas sombras além do vale fértil do Nilo. E foi exatamente isso que Shufu fez. Seu olhar se voltou para o leste, onde a península do Sinai, ponte entre a África e a Ásia, aguardava, repleta de tesouros enterrados. As minas de cobre de Timna, veias abertas na terra que sangravam metal precioso, o ouro que brilhava como lágrimas do sol, a turquesa, pedra sagrada que enfeitaria os colares dos faraós e os amuletos dos mortos. Em Wadi Magara, no coração árido do Sinai, as paredes das cavernas ainda sussurram seu nome. Cartuchas esculpidas na rocha atestam que foram suas expedições que extraíram aquelas riquezas, transportando-as de volta ao Egito em caravanas que serpenteavam pelo deserto. Mas Shufu não se contentou com o saque passivo. Em Tel Asbudan, às margens do Golfo de Suez, ergueu-se uma fortaleza, não por acaso, mas como nó estratégico em uma rede de comércio que se estendia até o Levante, de onde chegavam madeiras de biblos, tão valiosas quanto o ouro para construir navios e sarcófagos. Essa expansão não era casual. Os faraós das dinastias anteriores haviam se concentrado em domar o Nilo, unindo o Alto e o Baixo Egito sob um único cetro. Shufu, porém, entendia que o futuro do reino não estava apenas no rio, mas nas rotas que o transcendiavam. As evidências arqueológicas são inequívocas. Ao longo da costa do Mar Vermelho, sítios como Wadi al-Jarf revelam uma atividade febril. Ali, a apenas 100 quilômetros ao sul de Suez, foi construído o que hoje reconhecemos como o primeiro porto artificial do mundo, uma obra de engenharia tão audaciosa quanto suas pirâmides, erguida para facilitar o escoamento de mercadorias e o controle das rotas marítimas. Dezenas de âncoras da época, resgatadas do fundo do mar, contam a história de um tráfico intenso, de navios que partiam carregados de cobre e voltavam com especiarias, ébano e incenso. Shufu não estava apenas governando, estava tecendo as primeiras tramas de um império comercial que antecipava, em séculos, a grandeza de Ramsés ou de Tutmés. E enquanto seus navios sulcavam as águas em casa, a dinastia florescia. Como todo faraó, Shufu não tinha uma, mas várias esposas, alianças políticas seladas com sangue e cerimônia. Entre elas, Meritxi se destacava, não apenas como rainha, mas como irmã, um casamento que, embora nos choque hoje,
era na época um pilar da estabilidade dinástica. O sangue real não podia ser diluído por estranhos. Seu status era inquestionável, a ponto de merecer uma pirâmide própria ao lado da Grande Pirâmide, um gesto que falava mais alto que qualquer inscrição. Outra esposa, Enutsen, é mencionada em uma estela do século VII a.C., um eco tardio de uma figura que, como tantas mulheres da realeza, foi reduzida a um nome em uma lista. Mas foram essas mulheres, e talvez outras, cujos nomes se perderam, que deram a Xufu uma descendência numerosa, pelo menos uma dúzia de filhos, entre eles Kavab, o herdeiro designado cuja morte prematura abriu caminho para Chafre, o futuro construtor da Esfinge, e Neferekau, cuja tumba em Giza nos presenteou com uma das relíquias mais tocantes da época, uma estela onde ela aparece sentada comendo, um instantâneo de vida cotidiana preservado por quase 5 milênios. Mas se os registros oficiais são escassos, a lenda preenche as lacunas. E nenhuma fonte é tão fascinante e tão enigmática quanto o Papiro Veshkar, um manuscrito que, contra todas as probabilidades, sobreviveu ao tempo como um testamento dos milagres, ou das crueldades, da corte de Xufu. Redigido séculos depois de sua morte, o papiro recompila 5 histórias de magia e maravilhas, protagonizadas por seus filhos, em um dos relatos, pelo próprio faraó. A mais famosa delas é um conto sombrio. Um magician capaz de reanimar corpos decapitados é levado à presença de Xufu, que, movido por uma curiosidade que beira a obsessão, ordena a decapitação de animais e até de um servo para testar seus poderes. Alguns veem nesse episódio um retrato de um tirano sádico, outros, porém, enxergam algo mais profundo, um governante que, como os filósofos gregos séculos depois, buscava desvendar os limites entre o divino e o humano. E então há a estatueta de marfim, uma relíquia minúscula, quase íntima, que desafia o tempo. Com apenas alguns centímetros de altura, ela captura Xufu em uma pose serena, um faraó em miniatura, esculpida em um material que na época valia mais que ouro. Datada do 3º milênio antes de Cristo, essa peça não é apenas uma representação, é um fragmento de sua essência, um lembrete de que, por trás do construtor de monumentos e do conquistador de desertos, havia um homem que, como todos nós, um dia seguiu o caminho de Osíris para o além. Ele não apenas herdou essa obsessão, mas a elevou a um patamar que o mundo jamais havia visto, e até hoje, não conseguiu igualar. Imagine o jovem Xufu, ainda príncipe, acompanhando o pai pelas obras monumentais de Dashur, observando os engenheiros debruçados sobre planos, os trabalhadores arrastando blocos de pedra sob o sol implacável, os arquitetos ajustando ângulos com uma precisão que desafiava os limites da tecnologia da época. Sneferu não construía apenas tumbas, ele forjava um legado, e seu filho, mais do que um herdeiro, seria o artista que transformaria essa herança em eternidade. Quando Xufu ascendeu ao trono, não havia dúvida sobre seu propósito, superar tudo o que viera antes. As pirâmides de seu pai, por mais grandiosas que fossem, tinham falhas. A Bem Pirâmide, com sua curvatura abrupta, era um testemunho de que até os maiores gênios tropeçavam. Mas Xufu não aceitaria meias medidas. Ele queria perfeição. E para alcançá-la, exigiria de seu povo algo que nenhum faraó antes dele ousara. Uma obra que consumiria décadas, recursos inesgotáveis e, acima de tudo, uma fé inquebrantável em sua visão. Os números são estarrecedores. A Grande Pirâmide não é apenas um amontoado de pedras, é um cálculo milimétrico de 2,3 milhões de blocos, cada um pesando em média 2,5 toneladas, empilhados com uma precisão que ainda hoje deixa engenheiros boquiabertos. As faces alinham-se quase perfeitamente aos pontos cardeais, com um desvio de apenas 0,05 grau. O interior abriga câmaras e corredores tão bem projetados que por séculos resistiram a saqueadores e ao próprio tempo. Como um povo sem rodas de metal, sem polias e com ferramentas de cobre conseguiu tal proeza? A resposta não está apenas na tecnologia, mas na organização social que Xufu impôs, uma máquina humana tão bem oleada quanto as engrenagens de um relógio suíço. E aqui surge o paradoxo que intriga historiadores há milênios. Foi essa mesma genialidade que selou sua reputação como tirano. Os relatos de Heródoto, Manetão e Diodoro Sículo, embora enviesados pelo tempo e pela lenda, convergem em um ponto: Xufu não governou com a mão leve. As crônicas falam de templos fechados, de um povo reduzido à servidão, de uma riqueza acumulada às custas do suor e do sangue de milhares. Heródoto, com seu estilo entre o maravilhoso e o sensacionalista, pinta um quadro de um faraó tão sedento por poder que chegaria a prostituir a própria filha para financiar sua obra. Exagero? Provavelmente. Mas onde há fumaça, há fogo, e a fumaça aqui é a magnitude da pirâmide em si.
O que esses escritores antigos não compreendiam, ou não quiseram admitir, é que a tirania de Xufu pode ter sido, na verdade, uma forma de devoção. Para os egípcios, o faraó não era apenas um rei, era o elo entre os deuses e os homens, o garantidor da ordem cósmica, Maet. Construir sua tumba não era vaidade, era um ato sagrado, uma obrigação para com o próprio universo. Se Xufu exigiu tanto de seu povo, foi porque acreditava estar construindo não um mausoléu, mas um portal para a eternidade. E de certa forma, ele estava certo. Enquanto os nomes de seus contemporâneos se apagaram da história, o seu ecoa até hoje, não por causa dos papiros que escreveu, pois, como Manetão errou ao sugerir, faraós não eram escribas, mas pela pedra que ergueu. Mas e os trabalhadores? Os esqueletos encontrados nas proximidades de Gizé, com marcas de estresse e fraturas, contam uma história de esforço sobre-humano. No entanto, também revelam algo surpreendente. Muitos foram enterrados com honras, próximos ao local da construção, com pães e cerveja como oferendas. Não eram escravos, mas homens e mulheres que, de alguma forma, compartilhavam da grandiosidade do projeto. Talvez Xufu não fosse um monstro, mas um visionário implacável, um homem que, como seu pai, via nas pedras não apenas matéria, mas destino. E assim, entre o mito e a realidade, a Grande Pirâmide se ergue, um monumento à ambição, à fé e sim, à crueldade que muitas vezes acompanha a grandeza. Xufu pode não ter sido amado, mas foi obedecido. E no final, isso foi o suficiente para garantir que, enquanto o Nilo correr, seu nome nunca será esquecido. O fascínio de Xufu pelas pirâmides não nasceu do nada, foi herança de sangue. Imagine o jovem príncipe, ainda criança, acompanhando o pai, Sneferu, às margens do deserto, onde as obras da Pirâmide Vermelha e da Pirâmide Curvada se erguiam como titãs em formação. Ali, entre o pó e o suor dos trabalhadores, ele viu não apenas pedras sendo empilhadas, mas um legado sendo forjado. Não é surpresa, então, que ao assumir o trono, tenha escolhido um local ainda mais majestoso para sua própria eternidade, o Planalto de Giza, uma acrópole natural que domina o Vale do Nilo como um trono de pedra. Do alto, sua pirâmide não seria apenas um túmulo, seria uma declaração, uma advertência, um desafio lançado aos céus. E que desafio! A Grande Pirâmide, em sua glória original, atingia 146 metros de altura, quase 50 andares de pedra pura, esculpida com uma precisão que ainda hoje deixa engenheiros boquiabertos. Sua base, um quadrado perfeito de 230 metros por lado, estendia-se como um tabuleiro divino, onde cada movimento era calculado com uma exatidão quase sobrenatural. Para entender sua escala, imagine 2 campos e meio de futebol lado a lado, e depois multiplique por 5. Agora preencha todo esse espaço com 2,3 milhões de blocos de pedra, cada um pesando, em média, 2,5 toneladas, o equivalente a um elefante africano adulto. 6 milhões de toneladas de material, extraídas, transportadas, empilhadas com uma precisão que desafia até os padrões modernos. Mas como? A resposta não está apenas na força bruta, mas na engenhosidade de um império que dominava a logística como nenhuma outra civilização de sua época. A maior parte do calcário veio das pedreiras próximas a Giza, mas 8.000 toneladas de granito, usado nos câmaras internas mais sagradas, foram arrastadas de Assuã, a 850 quilômetros de distância, em uma jornada épica rio acima. Cada bloco, cada lasca de pedra, era parte de um quebra-cabeça monumental, empilhado em 20 camadas que se elevavam como degraus rumo ao céu. E aqui surge a pergunta que ecoa há milênios: quem ergueu esse colosso? A imagem romântica e conveniente de legiões de escravos acorrentados, quebrados sob o chicote de feitores cruéis, é um mito que a própria terra do Egito desmentiu. Nas décadas de 1980 e 1990, arqueólogos desenterraram, a sudeste da Grande Pirâmide, os restos de uma vila operária que abrigava os construtores. E o que encontraram não foi miséria, mas privilégio. Ossos analisados revelaram que esses homens, sim, homens livres, remunerados, tinham uma dieta rica em proteínas com carne e peixe em abundância, um luxo reservado a poucos na sociedade egípcia da época. Não eram escravos. Eram artesãos, especialistas, trabalhadores qualificados, orgulhosos de seu ofício. Afinal, quem melhor para construir um monumento à eternidade do que aqueles que já provavam em vida os frutos de seu próprio suor? Quanto ao número exato, as estimativas variam como areia no deserto. Heródoto, o pai da história, falou em 100.000 homens trabalhando em turnos de 3 meses. Outros, como Diodoro Sículo, inflaram esse número para 360.000. Mas a verdade, como sempre, está nos detalhes e nas ferramentas.
Experimentos modernos, usando réplicas exatas dos instrumentos de cobre e pedra da época, demonstraram que 4 homens levavam 38 horas para extrair e esculpir um único bloco de 2,5 toneladas. Com água para amolecer a pedra, o processo acelerava, mas ainda assim, 7.000 trabalhadores dedicados apenas às pedreiras poderiam produzir 500 blocos por dia. Em 13 anos teriam todo o material necessário. E isso sem contar os milhares outros que transportavam as pedras, erguiam as estruturas de suporte, alimentavam as equipes ou mantinham as ferramentas afiadas. Mas havia um segredo escondido sob a areia, literalmente. Em 2024, uma descoberta revolucionária veio à tona. Um ramo perdido do Nilo batizado de Ahama, pirâmides em árabe, que serpenteava por 64 quilômetros até os pés de Giza. Há milênios enterrado sob campos de cultivo. Esse antigo canal era a autoestrada aquática que permitia às embarcações transportar os blocos gigantescos até o canteiro de obras. Não por acaso, os egípcios chamavam o Nilo de o rio que tudo dá, e neste caso, ele deu o caminho para a imortalidade. E então Amerer, o homem que sem querer, tornou-se nosso guia pelo passado. Seu diário, escrito em hieróglifos sobre papiro e encontrado em 2013 nas cavernas do Wadi al-Jarf, é o testemunho mais antigo já descoberto, e uma janela aberta para o cotidiano da construção. Merer, um oficial de médio escalão, supervisionava equipes nas pedreiras de Tura, de onde saíam os blocos de calcário mais finos. Suas anotações são secas práticas. 13º dia. Transportamos 30 blocos para o horizonte de Chufu a Chufu, nome egípcio da pirâmide. Ele registrava os turnos, os custos com comida, os barcos que subiam e desciam o Nilo carregados de pedra. Seu relato não fala de chicotes, mas de rotina, organização, eficiência. Claro, os mistérios persistem. Como os blocos eram levantados a tamanhas alturas? As teorias vão desde rampas retas ou em espiral, que teriam consumido mais material do que a própria pirâmide, até sistemas de alavancas e contrapesos ainda não totalmente compreendidos. Heródoto mencionou rumores de que as pedras vinham da Arábia, arrastradas por milhares de homens, uma ideia que hoje soa mais como lenda do que fato. O certo é que sem guindastes ou rodas, ainda não inventadas, os egípcios dependiam de músculos, cordas e uma compreensão avançada de física que só agora começamos a decifrar. E assim, pedra sobre pedra, suor sobre suor, a grande pirâmide nasceu. Não do sofrimento cego, mas da visão de um faraó que soube transformar um país inteiro em uma máquina de construir eternidade. Chufu pode não ter deixado crônicas de sua própria mão, mas cada bloco de sua pirâmide grita sua mensagem: aqui jaz um Deus, e seu monumento jamais cairá. Mas aqui está o verdadeiro mistério. As pedras que ergueram esse colosso não vieram de terras distantes, mas foram extraídas nas próprias entranhas de Gizé. Os blocos de calcário, brancos como ossos ao sol, foram arrancados das pedreiras próximas, enquanto o granito, aquele que resistiria aos séculos com a teimosia de um faraó, viajou centenas de quilômetros, arrastado desde Assuã em uma jornada que desafia até hoje a lógica dos engenheiros. E é justamente como esses blocos subiram que acende as discussões mais acaloradas entre os estudiosos. A teoria mais aceita fala de rampas, não aquelas frágeis escadas de madeira que a imaginação popular desenha, mas estruturas monumentais, quase tão ambiciosas quanto a pirâmide em si. Para erguer pedras de 2,5 toneladas até os níveis superiores, calcula-se que uma rampa reta precisaria se estender por 1,5 km, uma serpente de terra e madeira que, ironicamente, ocuparia mais espaço do que o próprio túmulo que ajudava a construir. E aqui está o problema: o Planalto de Gizé não é um deserto infinito. É uma necrópole apertada entre falésias íngremes, onde cada palmo de terra já estava consagrado aos mortos. Construir ali uma rampa dessa magnitude seria como tentar erguer um segundo monumento ao lado do primeiro, uma façanha dentro da façanha. E no entanto, os egípcios o fizeram. Ou quase o fizeram. Porque a verdade é que depois de séculos de escavações e teorias, ninguém concordou ainda com uma resposta definitiva. Nos últimos anos surgiram hipóteses ousadas, que a água, domada em canais e comportas, pode ter sido a força invisível por trás da elevação dos blocos, que sistemas de contrapesos e alavancas, perdidos no tempo, transformaram o impossível em rotina. Até mesmo a ideia de que as pedras foram roladas até o topo, como se a própria gravidade tivesse sido enganada, já foi ventilada entre arqueólogos. Mas se os métodos se perdem nas brumas do passado, um relato antigo sobrevive para nos intrigar.
Heródoto, o pai da história, deixou um testemunho que, mesmo enviesado pelo tempo, pulsa com detalhes tão vívidos que quase podemos ouvir o rangido das cordas e o suor dos trabalhadores. Segundo ele, Xufu não começou pela pirâmide, mas pelas estradas, grandes avenidas que cortavam o deserto desde a Arábia até o Nilo, por onde desfilavam caravanas de pedra. 10 anos só para construir esses caminhos, dizia o grego, e ainda em sua época, 2 milênios depois, vestígios deles resistiam como cicatrizes na areia. 120.000 homens trabalhando em turnos de 3 meses, numa coreografia de músculos e vontade que desmente a lenda dos escravos acorrentados. Eram homens livres, ou pelo menos homens que acreditavam servir a algo maior que si mesmos. E quando finalmente as pedras chegavam a Gizé, o espetáculo verdadeiro começava. Heródoto descreve um balé de toras de madeira, alavancas ele as chama, que erguiam os blocos de nível em nível, como se a pirâmide crescesse por magia, degrau por degrau. 20 anos de trabalho ininterrupto, enquanto o faraó observava do alto de seu trono, sabendo que cada pedra assentada era mais um verso em seu hino à eternidade. E para alimentar essa máquina humana, uma fortuna em prata, 40 toneladas apenas para comprar o pão, a cerveja e a carne que mantinham vivos os braços que ergueriam seu túmulo. 40 toneladas, o peso de 10 elefantes. Gasta só para que os operários não desmaiassem de fome antes de terminarem a obra. Mas aqui está o mais surpreendente: funcionou. Em uma época em que a escrita ainda engatinhava, quando a roda era uma novidade distante e o ferro, um sonho, uma civilização inteira se dobrou à vontade de um só homem. Não por medo, mas por fé. Porque Xufu não era apenas um rei, era Nun Xufu, Xufu, o protetor, um deus encarnado cujos caprichos eram leis e cuja morte exigia um monumento capaz de desafiar o céu. E quando os camponeses do 3º milênio antes de Cristo chegavam a Menefer, a futura Mênfis, e viam aquela montanha artificial se erguer sobre o Nilo, não enxergavam pedra. Viam prova de que seu faraó não era deste mundo. Até hoje, diante da grande pirâmide, sentimos o mesmo arrepio. Diodoro da Sicília, outro cronista antigo, escreveu que seus blocos não pareciam um trabalho lento de mãos humanas, mas sim uma criação súbita, como se algum deus os tivesse posto ali inteiros sobre a areia. E ele não exagerava, porque Xufu não se contentou em empilhar pedras. Ele esculpiu um labirinto de câmaras, poços e passagens no ventre da terra, um quebra-cabeça de pedra que ainda hoje confunde os sábios. A entrada, escondida a 17 metros do chão, é apenas o primeiro engano. Quem ousa adentrar se depara com corredores que se estreitam como artérias, câmaras que se abrem em silêncios sepulcrais. A câmara subterrânea, cavada 25 metros abaixo da base da pirâmide, é um abismo de 8 por 14 metros, com um poço central cujo propósito se perdeu. Seria o primeiro túmulo de Xufu, abandonado quando o faraó decidiu voar mais alto? Ou um símbolo, umbigos que ligava o monumento às entranhas da terra? Mais acima, a chamada Câmara da Rainha, nome enganoso, pois nenhuma esposa de Xufu jamais repousou ali, guarda seus próprios segredos. Seus estreitos poços de ventilação, tão apertados que nem um homem magro conseguiria rastejar por eles, só começaram a revelar seus mistérios quando câmeras robóticas os exploraram nos últimos anos. Para onde levam? Para as estrelas, dizem alguns, alinhados com constelações que os egípcios acreditavam guiar a alma do faraó. Para o nada, suspeitam outros. Mas a verdade é que em um monumento onde cada centímetro foi calculado, nada é acidental. E então, no coração da pirâmide, a Câmara do Rei. Um cubo perfeito de granito, com 10 metros de comprimento e um teto sustentado por 9 lajes de 80 toneladas, cada uma delas arrastada de Assuã, erguida até metade da altura da pirâmide e abaixada com precisão milimétrica sobre a câmara. Imagine o suor, os gritos de comando, as cordas estalando sob o peso. Imagine o momento em que a última laje se encaixou, selando para sempre o repouso de um deus. Hoje, o que resta é um sarcófago de granito, rachado e vazio, saqueado há séculos por mãos que não temiam a maldição de um faraó. Mas em sua época, esta sala deve ter brilhado como um sol subterrâneo. Ouro, lápis-lazuli, ébano, todos os tesouros de um império depositados aos pés de Xufu. E ainda assim a pirâmide guarda mais. Dos poços das estrelas, aqueles dutos estreitos que partem da Câmara do Rei, alinhados com Órion e Sírius, até as câmaras de descarga, projetadas para confundir ladrões. Cada detalhe grita: isto não é um túmulo, é uma máquina. Uma máquina para lançar uma alma ao céu. Esses condutos misteriosos, que serpenteiam desde a Câmara do Rei até o exterior da Grande Pirâmide, ascendendo em ângulos precisos como dedos apontando para o firmamento, não são meros acasos da engenharia.
À noite alinhavam-se com as estrelas como se fossem pontes cósmicas, tecidas entre a Terra e o infinito. Alguns estudiosos, apegados ao prosaico, insistem em reduzi-los a simples dutos de ventilação, argumentando que serviam para renovar o ar dos operários durante a construção. Mas onde estão então esses poços de ar nas outras pirâmides do Império Antigo? Nenhuma delas os possui. A verdade é mais sublime: esses eixos, aos quais se somam outros dois que partem da Câmara da Rainha, foram concebidos como portais celestes, calibrados para dialogar com as constelações que os antigos egípcios reverenciavam acima de todas. Órion, o caçador, com seu cinturão de 3 estrelas, Sírius, a estrela do cão, cujo nascer heliacal anunciava as cheias do Nilo, e Alfa Draconis, a estrela polar da época, que no 3º milênio antes de Cristo marcava o eixo do céu noturno como um farol imutável. Não eram alinhamentos casuais, mas uma cartografia sagrada, gravada na pedra para guiar a alma de Xufu em sua jornada eterna. Quem hoje pisar em Giza verá um espetáculo bem diferente daquele que o faraó contemplou ao chegar ao Planalto, por volta de 2560 a.C., para inspecionar sua obra-prima recém-concluída. O que resta são camadas brutas de calcário exposto e um cume achatado, vestígios de uma glória que o tempo roubou. Mas a pirâmide original era uma visão ofuscante, revestida de início a fim por lajes de calcário branco, polidas até brilhar como mármore sob o sol do Saara. No ápice coroando-a, erguia-se o Piramidion, a pedra angular que lhe dava a forma perfeita de uma agulha divina. Contrariando o imaginário popular, esse vértice não era de ouro nem de electrum, a liga áurea prateada que os egípcios tanto prezavam, tampouco estava revestido por lâminas douradas. Na 4ª dinastia, os Piramidions eram esculpidos em calcário imaculado ou em granito polido, como atestam os exemplares sobreviventes de outras tumbas reais. O de Xufu, infelizmente desapareceu há milênios. Plínio, o Velho, já registrava sua ausência no século I depois de Cristo. O revestimento de calcário, por sua vez, foi arrancado pelos terremotos, como o devastador abalo de 1303, e depois saqueado, pedra por pedra, para erguer mesquitas e palácios no Cairo medieval. Estimativas sugerem que levaram cerca de 20 anos para despir a pirâmide de sua pele luminosa, embora alguns egiptólogos suspeitem que partes internas, como câmaras inacabadas, indiquem que Xufu pode não ter visto sua tumba totalmente concluída antes de morrer, por volta de 2565 a.C. Seja como for, seu enterro deve ter sido um espetáculo de opulência, o corpo mumificado, envolto em linho e joias, depositado no sarcófago de granito da câmara do rei após rituais que duravam 70 dias, tesouros em ouro e lápis-lazuli empilhados como oferendas aos deuses. Mas tudo, até seus restos mortais, foi pilhado, seja na Antiguidade Tardia, seja durante a Idade Média, quando ladrões escavaram o Túnel dos Ladrões, a passagem forçada que ainda hoje dá acesso ao coração da pirâmide. Há quem sustente, no entanto, que Xufu jamais repousou ali. Diodoro Sículo, historiador grego, afirmava que o faraó, odiado por seu reinado tirânico, teria ordenado à família que o enterrasse em uma cova anônima, temendo que o povo profanasse seu túmulo. Improvável. As passagens eram seladas após o enterro, e só a força bruta das gerações seguintes conseguiu violá-las. A sucessão de Xufu é tão enigmática quanto seu destino. Seu filho Gedefré pode ter governado brevemente, talvez como corregente, mas morreu antes do pai. Os registros concordam que seu reinado foi efêmero. Quem herdou o trono e o legado arquitetônico foi outro filho, Quefrem ou Quefrem, que reinou por décadas e ergueu a segunda grande pirâmide de Gizé, quase tão majestosa quanto a do pai, além de esculpir no rochedo a esfinge, cujo rosto muitos acreditam ser o de Xufu, embora egiptólogos modernos atribuam a imagem a Quefrem. Mais tarde, Menkaurá, outro descendente, acrescentaria a terceira e última das pirâmides gigantes, enquanto as menores abrigavam rainhas e princesas. Escavações recentes revelaram centenas de mastabas, tumbas de pedra e tijolo, espalhadas pelo Planalto, onde repousavam nobres, sacerdotes e altos funcionários do Império Antigo. Com a morte de Menkaurá por volta de 2500 a.C., a 4ª dinastia entrou em declínio. Seu possível sucessor, Shepseskaf, reinou até cerca de 2496 a.C., mas não conseguiu sustentar o esplendor de outrora. A 5ª dinastia ascendeu em seu lugar, inaugurando uma nova era, embora o Império Antigo ainda resistisse até além de 2200 a.C., quando guerras civis fraturaram o Egito em alto e baixo, mergulhando na escuridão do primeiro período intermediário. Mesmo em sua época, a Grande Pirâmide já fascinava.
Manetão, Heródoto e Diodoro Sículo teceram relatos sobre ela, mas outros, como Plínio, o Velho, em sua História Natural, descreveram detalhes intrigantes. Falavam de um poço interno que alcançaria as águas do Nilo, ou de Tales de Mileto, o pai da filosofia grega, que no século VI a.C. teria usado a sombra da pirâmide como um gigantesco gnomon para calcular sua altura. Séculos antes, o poeta Antípatro de Sidônia já a incluíra em sua lista das 7 maravilhas do mundo antigo, ao lado dos jardins suspensos da Babilônia e da estátua de Zeus. Todas as outras maravilhas ruíram. Só a pirâmide de Chufu permanece, não como um túmulo, mas como um desafio lançado ao tempo. 6 maravilhas do mundo antigo sucumbiram ao tempo, à guerra ou ao esquecimento, mas a grande pirâmide resistiu. Não por acaso. O Egito, ao contrário de outras civilizações da antiguidade, desfrutou de uma estabilidade rara. Poucas guerras devastadoras em seu solo sagrado e uma continuidade cultural quase ininterrupta, desde os dias de Chufu até o crepúsculo da dinastia Ptolomaica e o alvorecer do domínio romano no século I a.C., geração após geração. Sacerdotes e camponeses olharam para aquelas pedras com reverência, como se elas guardassem não apenas os restos de um faraó, mas a própria essência de um povo. Os túmulos foram preservados, os templos mantidos, as pirâmides intocadas, até que a história tomou um rumo inesperado. Com a chegada dos exércitos árabes no século VII, tudo mudou. A conquista islâmica varreu o Oriente Médio e o norte da África como um vento do deserto, e com ela veio uma nova ordem, uma nova fé, e para alguns, uma nova hostilidade contra os símbolos de um passado idólatra. No início do século IX, o califa Al-Ma'mun, movido mais pela curiosidade do que pela destruição, ordenou que seus homens abrissem um buraco no flanco da pirâmide de Chufu, escavando um túnel em busca de tesouros ou segredos. Seus métodos foram brutais, mas seu objetivo, ao menos, não era a aniquilação. O mesmo não pode ser dito de Al-Aziz Utan, governador do Egito no final do século XII e filho do lendário Saladino. Em um acesso de fervor iconoclasta, ele decretou a demolição das pirâmides, consideradas falsos ídolos que desafiavam a pureza da fé islâmica. Felizmente, seus engenheiros falharam miseravelmente. Conseguiram apenas mutilar a pirâmide de Menkaure, a menor das 3 gigantes de Giza, enquanto as outras permaneceram de pé, desafiadoras. Mas nem sempre o inimigo foi o homem. Em 1303, um terremoto de proporções cataclísmicas abalou a região, rachando o revestimento de calcário polido que outrora brilhava sob o sol do deserto. O tremor foi tão violento que não apenas danificou a pirâmide, como também acelerou o colapso de outra maravilha antiga, o farol de Alexandria, cuja luz já não mais guiava os navegantes. Séculos depois, em 1992, a terra voltou a tremer. Desta vez, o epicentro foi nos arredores do Cairo, e o abalo foi suficiente para fazer com que blocos internos da grande pirâmide cedessem, encolhendo sua estrutura em alguns metros. A natureza, implacável, parece determinar que nem mesmo os monumentos mais grandiosos estão livres de sua fúria. Curiosamente, um dos mitos mais persistentes, o de que as tropas de Napoleão Bonaparte, em sua campanha egípcia no final do século XVIII, teriam danificado as pirâmides ou a esfinge, não encontra respaldo nos registros históricos. Os franceses, na verdade, fizeram algo muito mais duradouro, deram início à egiptologia moderna. Foi graças a eles que estudiosos começaram a decifrar os hieróglifos, a mapear as câmaras ocultas e a restaurar, pouco a pouco, o que o tempo e a negligência haviam desgastado. Ainda assim, o complexo de Giza segue vulnerável, não apenas aos caprichos da geologia, mas à própria passagem dos milênios. E aqui reside o maior paradoxo. Depois de 4.500 anos, seria razoável supor que a pirâmide de Chufu já tivesse entregue todos os seus segredos. Nada poderia estar mais longe da verdade. Construída com uma engenhosidade que beira o sobrenatural, suas passagens foram seladas, seus eixos ocultos sob camadas de pedra, como se o próprio faraó tivesse ordenado que apenas os dignos, ou os destemidos, desvendem meus mistérios. Hoje, egiptólogos ainda se debruçam sobre seus enigmas, usando robôs miniaturizados, câmaras de alta precisão e tecnologias como a termografia infravermelha para explorar recantos inacessíveis ao ser humano. Em março de 2023, uma dessas expedições revelou um corredor de 9 metros de comprimento, escondido atrás de uma parede há milênios. Cada descoberta não faz senão aprofundar a pergunta: o que mais Chufu escondeu dentro daquele monumento? Porque, afinal, o que sabemos sobre o homem que ordenou sua construção? Os registros são escassos, as fontes contraditórias.
Xufu reinou por volta de 2600 a.C., na aurora da quarta dinastia, quando o Egito ainda engatinhava rumo à grandeza. Seu legado mais tangível é a pirâmide, mas além disso, tudo são sombras. Alguns textos sugerem que ele expandiu o domínio egípcio até o Sinai e o Mar Vermelho, consolidando um império em ascensão. Outros, no entanto, pintam um retrato mais sinistro, o de um tirano que esmagou seu povo sob o peso de blocos de pedra, um governante tão cruel que os deuses teriam se voltado contra ele. Seriam essas acusações verdadeiras ou meras fábulas tecidas por gregos como Heródoto, séculos depois, quando a memória de Xufu já se misturava ao mito? Talvez seja justo que saibamos tão pouco sobre ele. Afinal, a vida de Xufu, como a pirâmide que mandou erguer, é um quebra-cabeça de peças faltantes. Cada resposta levanta novas questões, cada descoberta novos mistérios. E assim, enquanto o sol se põe sobre o planalto de Giza e a silhueta da grande pirâmide se recorta contra o céu, somos obrigados a admitir: o maior enigma não é como ela foi construída, mas por quê? Que força divina, humana ou algo além, impulsionou uma civilização ainda em sua infância a criar algo tão perfeito que desafia não apenas o tempo, mas a própria compreensão? Xufu morreu. Seu império desabou. Mas sua pirâmide permanece, como um eco petrificado de uma era em que os homens ousavam tocar o céu. E enquanto ela estiver de pé, o faraó não estará totalmente morto, porque um monumento como aquele não é feito apenas de pedra. É feito de eternidade.